Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o desmame noturno. Pra quem me segue lá no Instagram viu a minha saga pro meu desmame, pra eu tirar os bebês do peito e começar a dar só mamadeira, comida, tirar eles um pouco do peito, porque tava assim, gente, extremamente cansativo pra mim. Sobre o desmame total, eu vou fazer um outro vídeo depois que eu tiver certeza que tá concluído, porque tem dia que eles mamam, tem dia que eles não mamam, e tá assim. Então eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o desmame noturno. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é, eu nunca me importei em amamentar durante a noite. Por quê? Os bebês nasceram abaixo dos 3 quilos e não sei se vocês sabem, criança que nasce abaixo dos 3 quilos, elas precisam mamar a cada 3 horas, porque senão pode haver a queda de glicemia e aí a criança pode até mesmo entrar em coma. São casos raros, mas pode acontecer, principalmente no meu caso, que eu tive diabetes gestacional. Como eu tive diabetes gestacional, durante a gravidez, eles recebiam uma quantidade de glicose muito alta, porque eu estava com diabetes. Então, quando eles nasceram, essa quantidade de glicose, eles já não recebiam mais, né? Porque eles já não estavam mais dentro de mim, recebendo aquela glicose que estava dentro de mim. Então, no caso deles, era até um pouquinho mais complicado. Então, todas as vezes que eles acordavam durante a noite para poder mamar, para mim era até um alívio, porque assim, eles acordaram, eles estão pedindo, então eles não entraram em coma. Olha, minha cabeça, né? Então quando eles acordavam para mim era um alívio. Se eles não acordassem, eu tinha que acordar eles para dar de mamar, mas isso eu acho que nunca aconteceu, não me lembro agora, mas eu acho que isso nunca aconteceu. Então, pelo menos até eles pegarem os 3 quilos e meio, eles precisavam mamar a cada 3 horas. Então, pra mim, não era incômodo nenhum. Mas assim, logo eles pegaram esses 3 quilos, esses 3 quilos e meio, e aí eles poderiam sim já dormir uma noite toda, sem mamar. E na minha cabeça seria mais tranquilo. Mas não foi bem assim que aconteceu, gente. Eles acostumaram a mamar durante a noite, e aí começa a minha saga. A Manuela até que começou a dormir um pouquinho mais durante a noite. Tinha noites que ela dormia, tinha noites que não. Mas o Samuel, gente, desde quando ele nasceu, ele queria mamar a noite inteira. E como que eu fazia quando eles nasceram? Eles acordavam, eles choravam, neném, pegava, sentava. No começo eu sentava na beirada da cama e dava de mamar. Mamou, arrotou, esperou um pouquinho pra ver se não ia gorfar, colocava no berço, vamos dormir. Daqui a pouco o outro acordava e era a mesma história. Até o dia que eu dormi com o Samuel no colo. E eu acordei sentindo meu braço já meio que amolecendo e ele quase caiu do meu colo, gente. Daquele dia em diante eu comecei a dar de mamar deitada. Muitas pessoas falam que não pode fazer isso porque pode dar otite. Mas, gente, meu cansaço era demais e eu entregava nas mãos de Deus e falava, Senhor, cuida pra não dar otite, porque eu prefiro correr o risco deles terem uma otite do que correr o risco deles caírem do meu colo, né, gente? Porque daí seria muito mais grave. Enfim, com essa de deitar pra dar de mamar, deitada, eu dormia, eles dormiam e começaram a fazer o meu peito de chupeta. Eu tirava o peito da boca deles e eles acordavam. Então nessa eu comecei a ficar 2 horas com um. Mamava, aí eu ia lá e tirava do peito bem devagar, sem respirar, saía. E dormia, ufa. Quando eu ia pegar no sono, o outro acordava e ficava mais 2 horas. Sério, gente, 2 horas quando eles ficavam um pouco. Porque quando eu ia tirar era aquele escândalo que eles queriam voltar pro peito. E isso foi no primeiro ano de vida deles. A Manuela, ela até aceitava a mamadeira na madrugada. Quando ela tomava mamadeira na madrugada, ela dormia e aí ela não pediu peito. E tranquilo, mas o Samuel ele não aceitava a mamadeira de jeito nenhum. Ele queria o peito. Então eu fiquei por acho que dos 6 meses deles até 1 ano, a Manuela tomando mamadeira tranquilamente e voltando a dormir. E o Samuel no peito a noite inteira. Gente, quando eles completaram 1 ano e 2 meses, não sei o que aconteceu, que a Manuela começou a pegar a mesma mania de Samuel, de querer dormir pendurada no peito. E quando eles completaram 1 ano e 2 meses, foi em janeiro, agora desse ano de 2018. Gente, eu fiquei, sério, sem brincadeira, 2 meses sem dormir. Eu já tava ficando estressada, eu já
já não tava mais gostoso pra mim dar de mamar pra eles, já não tava mais gostoso pra eles também amamentar, porque todas as vezes que eles procuravam peito, eu ficava muito estressada, eu ficava nervosa, às vezes eu gritava com eles não estavam entendendo, gente, mas assim, o meu estresse era tão grande que eu não entendia que eles não entendiam, sabe? E eu gritava, eu falava, não tem TT, acabou o TT, e isso tava ficando muito estressante. E aí eu comecei a procurar alguns vídeos no YouTube sobre o desmame noturno. Só que todos os vídeos que eu achava sobre desmame noturno, gente, falava só sobre um bebê. Então, assim, ok, eu assisti aquele vídeo que falava sobre um bebê. Eu enquadrava aquele bebê na característica de um dos meus filhos, ou do Samuel ou da Manuela. Então, pra mim, ficava algo um pouco vago, porque por mais que eu tive uma gestação só, vieram duas crianças, e cada uma dessas crianças tem a sua personalidade, tem as suas vontades. Como eu disse, no começo a Manuela até tomava mamadeira e o Samuel não tomava mamadeira. Então, cada um tem uma personalidade, né? Cada um cria uma expectativa ali, né? Então, pra mim, ficava assim um pouco vago, porque eu falava assim, tá, essas mães conseguiram com um bebê, como que faz com dois? Né? Porque a minha grande dificuldade era, a maioria dos vídeos que eu assistia era, a mãe deixava a criança chorando até a criança dormir de volta. Ok. Dependendo do choro, gente, me dói deixar meu filho chorando, mas dependendo assim, se for um choro que eu tô vendo que é de manhã, eu até deixo, né? Mas se é um choro de desespero, eu não tenho coragem. Mas tudo bem, eu ia deixar um chorando. Enquanto ele tava chorando, o outro que tava dormindo ia acordar. Então, e aí? Como que eu ia fazer? Eu ia correr o risco do outro também acordar pra deixar o outro chorando enquanto dormia, sabe? Vocês entenderam que pra mim não podia ter esse choro, porque senão o outro ia acordar. E na maioria dos vídeos que eu assistia, falava assim que em uma noite a mãe ficava com o bebê, mas não dava o peito. Na outra noite a mãe dormia enquanto o pai ficava com o bebê. Mas aqui não tem como. Aqui teria que ser eu e Marcelo sempre. O Marcelo, ele acorda cedo pra trabalhar. Então eu não podia atrapalhar isso. E eu não via no YouTube vídeos falando sobre desmame noturno de gêmeos. Até mesmo porque a quantidade de mães que amamentam gêmeos é bem menor do que mães de um bebê só, né? Então deve ser por isso. Então, vamos lá, enfim. Como foi que eu consegui fazer o desmame, gente? Como vocês viram em alguns vídeos aí, eu estou dormindo na sala. Porque dormia eu e o Samuel e o Marcelo e a Manuela. Então, o que acontecia? Todas as vezes que a Manuela pedia mamar, eu tinha que ir pra cama e o Marcelo trocava comigo, a gente ficava assim. E aí a gente veio pra sala. Como que a gente faz? Eu coloquei o meu colchão de casal e do lado eu coloquei o colchão de solteiro. Os dois dormem no colchão de solteiro e eu durmo com o Marcelo no colchão de casal. Como nós viemos pra sala, a gente tá mais próximo da cozinha. Então, todas as vezes que eles acordavam pedindo o TT, eu pegava no colo, não dava. Gente, eu segurava assim, conversava, não tem TT, o TT da mamãe acabou, só amanhã vai ter TT, tá bom? Hoje não tem TT, o TT da mamãe acabou, tá de noite, tá na hora de dormir. Muitas pessoas vão falar assim, nossa, Aline, como você é retardada, você tá falando assim pra uma criança. Eu sei que eles não entendem no começo, mas depois com o tempo eles vão entender o que é dia, o que é noite, qual horário que tem que dormir, qual horário que tem que ficar acordado. E quem vai ensinar isso pra eles sou eu. Então eu conversava com eles, não tem TT. Aí nisso, o Marcelo levantava, fazia uma mamadeira, oferecia pro Samuel, oferecia. Muitas vezes ele não queria, até que eu molhava a boca dele com a mamadeira, que daí ele sentia aquele docinho, gente. Eu dou o leite com sustagem de morango. E aí eu vi que ele gostou, e aí eu molhava a boca dele, ele via que tava docinho, aí ele aceitava. Aí ele tomava, ainda pedia um pouquinho de TT, não tem, filho, vamos nanar, até que ele dormia. Mas sem escândalo. Sem escândalo. Aí, tá bom, ele dormia, vamos dormir. Quando a gente ia dormir, a Manuela acordava. A Manuela já aceita de boa a mamadeira. E aí o Marcelo já levantava, já fazia a mamadeira, já colocava na boca dela, ela tomava dormindo mesmo e voltava a dormir. Gente, mas assim, foram noites acordada. Foram, se eu não me engano, 3 ou 4 noites assim que eu ficava acordada, porque com o Samuel não foi muito fácil, porque ele era muito apegado ao peito, principalmente à noite, muito apegado ao peito. Ele queria dormir a noite inteira no peito, como eu disse pra vocês. Então foi um pouco que, né, complicado. Muitas vezes ele ficava chorando, mas assim, ele não grita. E o choro dele é um choro mais baixo, então ele não acordava a Manuela.
ele chorava, ele rolava pra cama, ia pra um lado, ia pro outro, tetê, enfiava a mão dentro da minha roupa, não tem tetê, tetê da mamãe tá dói. Eu sempre com uma desculpa. Gente, nós estamos no mês de abril, mês 4. Eu fiquei janeiro e até o final de fevereiro assim, sem dormir, né? Sem dormir e nessa saga do desmame noturno. E do final de fevereiro pra cá, eles têm aprendido a dormir muito melhor. Sério. O Samuel, que ele ficava mamando a noite inteirinha, ele dorme uma noite inteira, sem pedir tetê. Muito raro quando ele pede o tetê. Muito raro, essa noite mesmo ele pediu. Mas logo ele dormiu. A Manuela pediu também essa noite, tomou uma madeira e dormiu. Mas assim, gente, eu tô dormindo e eu tô uma outra pessoa. Foi por isso que eu quis fazer o desmame noturno, gente, pra poder descansar, pra poder dormir. Porque é fácil falar assim, Aline, mas simplesmente só pra dormir, credo. Quem não é mãe, muitas vezes não entende o que é dormir, né? O que é você ter uma noite de sono bem dormida? Porque no outro dia você tem que estar disposta pra cuidar do seu filho. Porque assim, ele vai ter momentos de crise de choro, você não pode estar estressada, porque senão você vai acabar batendo sem necessidade. Você vai acabar gritando com ele sem necessidade, porque todo aquele estresse que você tá sentindo, você vai acabar transferindo pra ele. Então é importante, sim, pra uma mãe ter uma noite bem dormida, porque todo aquele estresse que ela tá sentindo, ela vai transmitir pra criança, ela vai transmitir pro marido. E pronto, gente, a casa vira um caos, que é o que tava virando a minha casa, um caos, porque ninguém dormia. Nem eu, nem o Marcelo, nem as crianças dormiam, tava todo mundo muito estressado. Então foi preciso fazer isso. Eu sei que eu sou um pouco enrolada, assim, pra contar as histórias. Eu vou e volto, eu vou e volto. Mas, gente, foi isso que aconteceu. Foi dessa forma que eu fiz o desmame noturno. Eu comecei a oferecer pro Samuel, principalmente, aquilo que ele gostava, aquilo que eu vi que ele gostava, que era mamadeira, com alguma coisa de sabor de morango. Que eu via que eu dava danoninho pra ele, danone de morango, iogurte de morango, ele tomava. E aí eu comecei a oferecer o sustagem de morango, eu vi que ele gostou e foi aquilo que eu ofereci pra ele gostou, ele tomou, ok. Porque assim, não adianta também a gente falar, eu não vou dar mamar e vou deixar a criança chorando. Não, gente, você tem que dar uma alternativa pra criança. Criança, foi o que eu falei, a criança não sabe o que tá acontecendo. Você sabe que você tem que fazer esse desmame. A criança não sabe, a criança não tá entendendo. Então você tem que dar uma alternativa pra ela, ó, não tem o tetê da mamãe, mas tem o tetê de morango, que muitas vezes eu falava pra ele. Papai tá fazendo o tetê de morango, papai tá fazendo tetê de chocolate. Quando eu ia no mercado de morango, eu comprava o de chocolate. Tem o tetê de chocolate, quer o tetê de chocolate? Aí ele apontava pro pai dele e fazia assim, papá, tetê. E apontava pra geladeira, apontava lá pra pia. E é assim, gente, ele transferiu o tetê da mamãe pro tetê do papai. Ele pede pro pai dele. Muitas vezes ele pede pro pai dele e fala, tetê, papá. E a Manuela, mesma coisa, gente. Então, assim, hoje tá muito mais tranquilo pra todo mundo, menos estressante, a gente dorme e isso é uma maravilha. Então é isso, pessoal, como eu falei pra vocês, eu sou um pouco enrolada, assim, pra falar as coisas. Eu espero ter ajudado vocês, mães, que estão passando por esse processo aí de desmame noturno, você que tá pensando em fazer o desmame noturno. Uma coisa que eu falo, não existe o certo, não existe o errado. Faça aquilo que é bom pra você, faça aquilo que é bom pro seu bebê. Sim, a Organização Mundial da Saúde, sim, diz que a criança ela tem que mamar pelo menos até 2 anos e meio. Mas tem todo o processo, né? Se for saudável pra você, se for saudável pro seu bebê, ok. Mas se não está sendo saudável, gente, encerra, tá? Porque não adianta a gente forçar aquilo que não tá dando certo, tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês. Não esqueça de clicar em gostei se você gostou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. E deixa sugestões aqui de vídeo se vocês quiserem alguma coisa assim desse tipo, sobre papo de mãe, dona de casa, esposa, que eu tô aqui pra isso, tá bom, gente? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!